Talvez esse vídeo seja um surto, talvez, porque a gente sempre coloca livros na TBR mais do que a gente pode ler, né, gente? Quem nunca? Acho que eu não sou diferente, né? Eu sou igual a todo mundo. Gente, eu vim compartilhar com vocês, então, quais serão as minhas leituras aí do nosso mês de setembro, que vai se iniciar aí, né? Hoje é dia 31 e pretendo soltar esse vídeo amanhã pra vocês, né? Vamos lá, vamos ver o que vai dar. Queria muito compartilhar com vocês que eu vou ler nesse mês de setembro. Então, gente, eu aqui procuro ler tanto por audiobook, como por e-book e como livro físico. Como eu trabalho muito durante a semana, meu tempo livre que eu tenho para ler livros físicos é muito pequeno, né? Então eu procuro dividir as minhas leituras aí para mim conseguir dar conta de ler uma quantidade boa de livros por mês, porque eu amo ler, gente. Então eu tenho mantido a média aí de uns 10 livros por mês e para mim tá ótimo, 10 livros por mês. Então, eu escolhi 3 livros pela Audible, audiolivros, né? Eu leio pela Audible. Escolhi 3 livros pelo Kindle, tá? E mais 3 livros físicos. Pode ser que no meio do mês, ou quando eu terminar uma das opções no Kindle, eu sempre leio mais devagar. Não sei porquê, queria muito ler mais rápido no Kindle. Que nem esse mês, eu consegui finalizar as minhas 3 leituras de audiolivro e ainda me restou um tempo e eu peguei um outro. Então pode ser que mês que vem aconteça isso também. Então aí eu vou pegar um outro audiobook para eu ler até acabar o mês, tá? Isso não acontece com os meus livros físicos. Não acontece, porque eu sempre fico apertada no final do mês para terminar as minhas leituras. Esse mês, então, fiquei muito apertada, mas eu consegui. Então, bora lá. Então, gente, a primeira leitura que eu escolhi para fazer no Kindle nesse mês de setembro é Uma Farsa de Amor em Nova York. Dessa autora, gente, uns 2 meses atrás eu li Um Experimento de Amor em Nova York, da Ellen Arms. Eu gostei bastante, eu sei que tem mais um depois desse, que agora eu não vou saber, Amor em Jogo, alguma coisa assim. Então, esse vai ser minha primeira leitura. Eu vi que é um conteúdo extra, agora fiquei na dúvida. Mas, enfim, eu li um Experimento de Amor em Nova York. Vou ler esse daqui e depois eu conto pra vocês o que rolou, né? Porque agora que eu vi que é conteúdo extra. Aí, a segunda leitura que eu vou fazer no Kindle, não sei se vai ser a primeira ou a segunda, tá, gente? Tô falando assim, o segundo escolhido pra eu ler no Kindle, porque às vezes a gente escolhe um que não era o primeiro, enfim. Amar e Reformar, da Laurie Asher. Eu tenho vários livros dela, gente, que eu peguei agora no Esquenta Seu Kindle. Então eu tenho alguns livros dela pra ler. Parece ser bom. Gente, eu não leio sinopse, tá? Então, assim, eu não faço ideia do que esses livros estão falando, até porque eu gosto da surpresa. Eu acho que a sinopse, ela estraga muito, e tem umas sinopses que entregam um pouco e fazem a gente perder um pouco do gosto pela leitura, entendeu? Então, eu não leio sinopse, eu não gosto, tá? Então, essa será a leitura escolhida 1º de setembro, Amar e Reformar. Vou ler também pelo Kindle, tá? E a terceira leitura que eu escolhi aí pra fazer nesse mês, autora, gente, que eu nunca li nada dela, não sei como ela escreve, tô bem curiosa pra saber sobre a escrita dela, se eu vou gostar, se eu não vou, que é Roteiro do Amor, da Anica Rocha. Ó, linda, essa capa é linda, gente, é linda, linda, linda. Então, essas foram as 3 leituras que eu escolhi. Uma comédia romântica, eu amo comédia, gente, uma comédia romântica, escrito aqui em cima. Eu amo comédia romântica, é o tipo de livro que eu sou apaixonada, gente, apaixonada. Eu adoro ler e me divertir ao mesmo tempo. Tem coisa melhor? Não tem, né? Então, esses foram os 3 livrinhos que eu escolhi esse mês pra ler aí, então, pelo Kindle, tá, gente? Pelo Kindle. Serão as minhas 3 leituras por e-book. Vou compartilhar agora, então, os livros que eu vou ler pelo audiolivro, que também serão continuações de leituras que eu tava lendo mês passado. Tem algumas séries que eu estou fazendo a leitura, né? Eu não trouxe os outros pra vocês, mas eu estou lendo, tá? Como eu falei pra vocês, eu voltei a gravar e eu tava lendo, né, gente? Então a minha vida aqui tava rolando, né? Então vocês só não estavam sabendo. Me desculpem. Mas agora eu vou compartilhar, então, o que eu tô lendo por audiobook. Que, gente, na verdade, são 3 livros que eu comecei essa série. Eu vou até mostrar os dois de uma vez, porque é da mesma série. Que é o Não Fuja e o Não Role, da FML Peppers. Eu nunca tinha lido nada dessa autora. Eu confesso pra vocês que o Não Fuja é o primeiro. O Não Fuja, não, qual que é o primeiro? Não Pare.
Não Pare, o primeiro que eu li mês passado. Eu confesso pra vocês que eu gostei, só que eu acho que a autora deu uma enrolada ali no início do capítulo, do livro. E eu não me prendi tanto porque a história ficava indo e vindo, indo e vindo, indo e vindo. É uma romantasia, pelo que eu vi. Eu gostei da escrita dela. O livro foi fluido, gente, mas eu tô ansiosa pra saber o que vai acontecer com essa menina aqui, né? Eu não me lembro o nome dela. Óbvio, né, sempre assim. Não vou lembrar agora o nome dela, mas depois eu trago um pouquinho dessa história pra vocês. Então, essas duas leituras aqui, gente, eu tenho pela Audible, tá? Em audiolivro. Então, eu leio e quando eu posso eu acompanho pelo livro, porque daí as marcações já vou passando pra cá. Essas duas leituras eu vou fazer pela audiolivro. São livros fininhos, ó. A diagramação do livro até que é gostosinha, ó. Tá vendo? Mas eu vou ler por audiobook. Aqui estão os 3 livros, olha que linda. E aí, gente, por último, que eu vou ler no audiobook, é o Noivas da série Noivas da Semana. Ó, tem todos esses livros, um por semana. E aqui, basicamente, gente, vai mostrar um núcleo de amigos. E dentro desse núcleo de amigos vão se formando alguns casais, né? Esse aqui é o livro 5, então eu já li o 1, o 2, o 3 e o 4. Todos os 4 que eu li falaram de casais que se formaram ali no meio das histórias. Então, por exemplo, no primeiro livro iniciou com um casal e dentro desse casal se formaram amizades, dentro dessas amizades se formaram casais. E é o que conta aqui nesses livros. Eu amei os outros livros. O 1 e o 2 eu li há muito tempo atrás. Acabei dando os livros, então eu não tenho mais eles. Mas fiquei com o restante. Então, dessa série faltam mais 2 livros. Esse é o 5, falta o 6 e o 7. Aí, esse que eu vou ler esse mês é o Conquistado até Terça. Então, será esse livrinho que eu vou ouvir. Porque os livros que eu ouço, gente, consigo ler no trabalho. Pra mim é ótimo, porque enquanto eu tô fazendo as minhas tarefas do dia ali, cumprindo as minhas agendas, eu consigo ler ouvindo, né? E o que é muito legal. Eu sei que tem algumas pessoas que não consideram audiolivros como leituras, mas eu super gosto e eu acho que é muito válida, você absorve a história do mesmo jeito. A única coisa ruim é que você não consegue marcar ali, porque você tá ouvindo, então você não consegue fazer as marcações ali. E ainda mais pra mim, que é corrido no serviço às vezes, então às vezes eu tô focada ali na história, mas eu não tenho como marcar. Mas são leituras válidas e por conta desses audiolivros eu tenho conseguido fazer muitas leituras ao mês, tá? Então pra mim é super válido, gente. Não sei pra vocês aí, respeito super a opinião, mas para mim é uma leitura sim. E agora a gente vai para as leituras dos livros físicos. Como eu falei para vocês, eu trabalho segunda a sexta, horário comercial. Então, assim, às vezes eu chego em casa, eu vou fazer as minhas coisas, minhas tarefas de casa. Para quem não sabe, eu sou casada e tal, enfim. E aí, gente, eu chego do serviço muitas vezes cansada e não tenho muito tempo para pegar o livro físico, que é uma coisa que eu amo. Hoje, que eu tava gravando esse vídeo, é um final de semana, então para mim tá sendo ótimo. Por quê? Porque eu vou ler hoje, gente. Eu vou tirar o dia hoje para ler. Vou fazer as minhas tarefas, depois eu vou sentar e só vou ler. Isso é ótimo, maravilhoso. Se eu pudesse só ler, seria ótimo. Mas não posso, gente. Tem que trabalhar, tem que viver. Tem que pagar os livros, né? Mas eu amo livro físico, gente. Sempre que eu posso, eu leio por livro físico. Que é uma coisa maravilhosa. O contato com o livro ali, ele é fantástico mesmo. Então, esse mês eu escolhi 4 livros. 4 livrinhos para ler no físico com vocês, tá? Eu não sei se eu vou gravar vlog de todos esses livros, eu acho que óbvio que não. Pode ser que eu grave do e-book, que eu tô pretendendo fazer um vídeo, não sei se vocês querem. Só de lendo no Kindle, gente. Uma coisa que eu tenho vontade de fazer um videozinho assim, sabe? Ou então lendo por 24 horas, eu escolho um desses livros e leio, ou, né, tento pegar minha TBR do mês também para ler em 24 horas, mas eu teria que fazer esse desafio no fim de semana, né? Porque daí eu tenho tempo mais livre para eu poder ler. Vocês gostariam que eu gravasse esse tipo de conteúdo aqui? Não sei se vocês gostam, mas se vocês gostam, me fala. Então vamos aos livros, né? Vocês devem estar tudo curiosos. Como eu disse pra vocês mês retrasado, né? De junho pra cá eu comecei a ler algumas séries. E dentro dessas séries eu escolhi uma série da Kate Evans, que é composto por 5 livros também. A Kate, gente, ela escreve hot. Os livros dela, pelo menos essa série aqui, é 95% hot. Então, se você não gosta de hot, não leia, gente, tá? Não leia, porque assim, eu vejo muita gente na internet metendo pau nos livros hots, porque fala muito sobre, né? Eu não posso falar aqui, mas é porque é muito depravado, porque é muito isso, porque muita gente, é gosto, tá?
é gosto, você tem que gostar daquilo. Por isso que a leitura, ela existe diversas formas de você ler, diversos gêneros literários diferentes para ver onde você se encaixa. Eu amo livro hot, encho a minha boca para falar porque eu gosto, me sinto bem lendo, não sinto vergonha alheia, foda-se, porque quem não transa? Todo mundo. A diferença é que existem alguns livros que você tá dentro do quarto com o casal e aí você consegue ter um detalhe maior, e a outra diferença é que tem livros que tem hot também e que mostram o casal entre quatro paredes ali com a porta fechada, você não sabe de nada. A única diferença é essa, mas hot tem em todos os livros, alguns são mais leves, alguns são mais pesados. Eu gosto do pesadão, eu gosto mesmo. Confesso para vocês que existem livros que eu já li que o hot ele é tão enjoativo que a gente acaba pulando umas páginas, porque, gente, também é demais. Você ficar só no hot, tem que ter um contexto, né? Porque ficar só no hot também enche o saco. Eu gosto, mas assim, quando tudo que é demais, né, não é bom. Então, confesso pra vocês que também não curto muito ficar só no hot, né? Esse aqui, gente, tem história, tem contexto, né? O carinha que passa por uma dificuldade, ele é um cara que ele é bipolar, ele sofre um problema de bipolaridade. Ele é lutador de boxe, tá? Não posso falar muito do livro, senão vocês acabam pegando spoiler. E ele tem problemas familiares, né? Distúrbios aí da vida dele e coisas que fizeram ele ser o cara que ele é hoje. Mas ele é um excelente jogador, ele é um excelente lutador de boxe, daquelas lutas clandestinas. Então o cara é o cara. É bonitão, igual isso aqui, tá? E eu já li o segundo livro. O primeiro foi o Real, o segundo foi meu, e o terceiro é o Remy, que o nome dele é Remington, tá? Então, eu escolhi esse livro aqui, ele é fininho, ele é rapidinho de ler, não sei se aqui mostra a série, não, mas farei essa leitura, então, esse mês com você. Aí, meu povo, o mês passado eu li um livro da Mila Vander, que é O Safado do 105, também é um livro hot, eu gostei muito, 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 e escolhi esse mês meu maior presente dela também, da Mila Vander, e será a leitura do mês dela. O livro é grossinho, razoavelmente, tem 350 páginas. E como eu falei pra vocês, eu não sei nada do que se fala nesses livros, porque, gente, eu não gosto de pegar spoiler, não leio sinopse, tá? Mas o primeiro que eu li dela, a minha experiência com a leitura primeira foi muito boa, eu gostei bastante, apesar do livro do Meu Safado 105 ter hot, não foi só voltado pro hot, teve contexto também naquele livro, então eu gostei bastante dele. E esse mês peguei outro dela pra ler, então será esse, meu maior presente. E ainda na série, gente, mês passado também comecei a ler uma série de romances de época, que foi Cartas para uma Falsa Dama, dessa autora aqui, da Carol Tonend, não sei falar o nome dela, gente. E esse mês eu escolhi, então, Os Segredos dos Olhos de Lady Clare, que essa Claire aqui, ela tá no primeiro livro, né, e tá inclusive como a vilã lá, de uma situação que ocorreu, e eu quero saber o que aconteceu com essa mulher, né, gente, porque assim, ao mesmo tempo que ela parece ser uma vilã, ela também parece ser uma pessoa boa, então eu quero saber o que aconteceu, então eu vou ler, ele é fininho também, a diagramação dele é boa, eu li pelo livro também, e espero que seja legal, gente, porque é um livro fino, eu quero ler rapidinho, né? E é isso. E por último, mas não menos importante, esse livro tá uma década na minha estante. Nem sei o que será dessa leitura, mas faz muito tempo que eu tenho esse livro. Eu não achei a diagramação dele muito apertada, mas é um livro que ele tem uma página tão branquinha, tão amarelinha, que quando você vai ler parece que reflete uma luz na sua cara. Olha que... E é O Tesouro da Sedução. Tesouro e Sedução, da J.R. Ward, com Jessica Bird. Não sei quem que é essa Jéssica, não sei quem que é essa J.R. aqui. Mas a capa do livro já fala que é um hot, né, gente? Aparentemente. E falou em hot, me chama. É um livro grosso, não sei nem quantas páginas ele tem. Deixa eu ver aqui pra mim pegar um spoiler aqui. Cadê as páginas do livro, gente? Ah, tá. 358 páginas. E provavelmente eu vou pegar eles aí, ler eles aí no final do dia. Esses livros, gente, que eu escolhi no físico, são leituras que provavelmente
eu vou fazer aí, assim, depois do trabalho, né? Então, vão ser leituras que eu vou fazer após o trabalho, à noite, no fim de semana. E porque durante a semana fica bem complicado. Às vezes eu levo algum na mala, na mochila, né, pra eu poder ler. Mas geralmente essas leituras aqui, elas ficam pro fim de semana, que é o dia que eu tenho mais tempo pra fazer essas leituras, tá? E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Me desejem boa sorte, vou precisar, porque eu sempre faço uma TBR super apertada e aí no final do mês eu fico me descabelando pra dar conta de terminar de ler os livros. Acho que todo mundo aí, né? Só com uma diferença, né, gente? Eu trabalho fora, eu tenho pouco tempo, mas eu me dedico muito às minhas leituras porque são coisas que eu gosto muito de fazer. O meu floquinho de algodão tá ali deitadinho, ó, porque ele tá dormindo aqui. Vocês podem ver que eu nem arrumei ali, porque ele tava deitado e eu quis deixar ele bem à vontade. Esse é o Pipoca. E é isso, gente. Um beijo pra vocês. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo.